importante, falando de cronologia, tempos. A gente podemos observar, você que nos assiste, que nos ouve também pelo aplicativo da Rádio Cenáculo FM e pela estação 93,9, os irmãos aí que estão no TikTok conosco. Jesus deu autoridade ao seu discípulo. Ele disse bem claro, meus queridos, porque ele deu poder sobre nós, para que os céus e a terra pudessem estar subordinados ao projeto dele em nossas vidas, ao chamado de nossas vidas. Ele deu poder para também batizar em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Olha que autoridade, que delegação tremenda Deus otorgou sobre nós, dando-nos poder para, no nome dele, quando nós orarmos, pessoas receberem o Espírito Santo. Muito tremendo isso. E observando isso, eu digo que só vai ter esse poder aquele que ora, aquele que jejuma, aquele que obedece e pratica a palavra. E nessa feita há missões, se você ficar entre quatro paredes, isso nunca vai acontecer. Você ora em casa, ora na igreja, jejuma, consagra, faz seu devocional e você vai para o campo missionário, e lá essas armas e essa autoridade, ela vai ser colocada em efeitos na vida das pessoas. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou ficar por enquanto nesse termo, batizar e ensinar. Ensinar o quê? O reino de Deus, ensinar o Evangelho, pregar Cristo ressuscitado, o Cristo que morreu e ressuscitou. Isso é muito importante, Diácono Mauro, para esses dias, porque Jesus Cristo está dizendo: eu voltarei para vocês, e estarei com você até a consumação do século. Olha, ele estará conosco sempre. Mas esse está conosco não é em carne como ele esteve com o discípulo. Naqueles dias ele esteve em carne, alma e espírito com os discípulos. Hoje ele está em poder, em glória e majestade no nosso espírito com o Espírito Santo. Então é muito importante você entender que Jesus está contigo nas missões que você for fazer, quando você está subordinado à obediência, debaixo dessa prática, dessa palavra. Você vai, portanto, ir e ensinar todas as nações e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou ficar com esse versículo 19 aqui, que foi Jesus que falou. Então você tenha a certeza de que há uma autoridade de Deus sobre a sua vida, missionário de Deus. Diácono Mauro. O apóstolo, é interessante que esse texto, na verdade, esse texto, ele faz alusão ao reino soberano de Jesus e a missão que Jesus, a missão que Jesus completou aqui na terra. Jesus completando a sua missão, Jesus ele deixou embaixadores para dar continuidade à sua missão. E esses embaixadores somos nós. Os embaixadores de missões somos nós. Então Jesus ele dá uma ordem, né, imperativa para que os discípulos fossem e fizessem discípulos. Os discípulos fazendo discípulos. Isso é importante. Ter pessoas que hoje ele é discípulo, mas ele não faz discípulo. E nós precisamos, é de suma importância para o crescimento da igreja atual, fazer discípulos. Jesus disse: vai e faça discípulos, e os batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é importante para a igreja atual, a igreja do século XX, desse jeito, fazer discípulos e levar o Evangelho, fazer o ID, mas fazer discípulo. O que é fazer discípulo? Tem pessoas que ele chega, ele diz assim: eu ganhei tantas almas, mas na verdade, como é que estão essas almas hoje? Então é importante que você ganhe almas para o reino, mas que você tenha o cuidado com essas almas, que você cuide, que você discipule, que você ensine. Isso é importante também, isso faz parte da missão, faz parte do evangelismo. Não tão somente você ser um ganhador de almas, mas ser um fazedor de discípulos. É isso que Jesus estava falando com os discípulos: ide, né, e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Porque é importante, o livro de Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. No versículo 16 ele vai complementar dizendo:
e todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Olha, observe bem. Então, Marcos, ele está fazendo essa referência aí de Mateus. Ele está trazendo essa referência aí dessa ordem imperativa de Jesus, para que nós vamos, façamos discípulos e batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Isso é importante para a igreja. Aprenda isso, tenha isso contigo. Você precisa fazer discípulos para o reino de Deus.